Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Sou o professor Hudson e hoje nós iremos falar sobre micologia. Hoje a gente dará início então ao estudo da micologia. E aí, para quem não sabe, a micologia é a ciência que estuda os fungos, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho de tudo, de estrutura, de formas de reprodução. A gente tem bastante coisa. A gente vai falar um pouquinho também de a parte de micologia clínica, a parte de doença, alguns fungos causadores de doença, a gente tem bastante coisinha para falar sobre isso aí, tá certo? Então, dando continuidade aqui, deixa eu só programar aqui os slides, beleza? Então, a gente vai falar sobre micologia. Pessoal, quando a gente começa a falar de fungos, tá certo? A gente então está falando desde bolores, leveduras e os cogumelos, tá certo? E aí essa primeira parte do conteúdo de micologia, quais que são os nossos objetivos para esse conteúdo, tá? Então, nesse primeiro momento a gente vai então listar as características que definem os fungos, diferenciar a reprodução assexuada e sexuada e descrever cada um desses processos nos fungos. Listar as características que definem os três filos de fungos, que é o que eu já citei agora para vocês, que são os fungos filamentosos, que são os bolores, os fungos carnosos, que são os bolores, e os fungos unicelulares, que são as leveduras, tá certo? Bom, continuando aqui então, se a gente começar a falar sobre as características dos fungos de uma forma geral, que vai definir eles, tá? A gente começa a fazer um comparativo com as bactérias, porque dentro da microbiologia, né, os fungos pertencem à microbiologia, né? A microbiologia vai estudar então bactérias, fungos, vírus e outros organismos, tá? A gente começa a comparar com os fungos para a gente ter um parâmetro, porque as bactérias são, vamos dizer assim, dos micro-organismos, são os que são mais estudados, tá certo? E aí a gente tem uma tabelinha aqui para a gente fazer um comparativo de algumas características, né? Só para a gente entender então, né? Na segunda coluna, né? Ou a primeira coluna dos títulos, nós temos os fungos e depois as bactérias, tá? E aí algumas características aqui vão ficar bem acentuadas e bem características de diferença das bactérias, tá? Por exemplo, todas as bactérias são procariontes, são os únicos, vamos colocar assim, micro-organismos que são procariontes, ou seja, que não têm um núcleo organizado. Já os fungos, mesmo sendo em alguns casos invisível ao olho nu ou unicelular, como é o caso das leveduras, eles já são considerados células eucarióticas, já tem o núcleo organizado, né? Tem aquela carioteca, tem a membrana nuclear ali envolvendo todo esse material, tá? Continuando aqui então, em relação à membrana celular, as bactérias em grande maioria, né, ela possui então esteróis ausentes, com exceção então do micoplasma, e já nos fungos eles apresentam esses esteróis, né, que são moléculas de lipídios aí que tem da classe dos colesteróis, do colesterol, né, que é um tipo de esteroide, tá? E a gente precisa dar uma revisada, uma entendida e lembrar um pouquinho dos conceitos lá de bioquímica. Quando a gente começa a estudar os lipídios, a gente vê que tem os lipídios, tem as classes de ácidos graxos, né, que vai formar óleos, gorduras, nós temos os colesteróis. Dentro dos colesteróis, a gente tem os colesteróis anabolizantes, dentre outros ali, tá certo? Bom, continuando aqui, a parede celular deles, dos fungos, é feito de glicanas, mananas e quitina, né, que são sem peptidoglicana, e já as bactérias possuem esse peptidoglicano, que é aquela estrutura que vai compor ali a parede celular das bactérias que a gente estuda e entende lá, vamos supor, a diferença, por exemplo, de gram-positivas e gram-negativas. Né? As gram-positivas têm bastante peptidoglicano, tá? As gram-positivas. As gram-negativas geralmente têm poucas camadas e uma membrana externa, tá? Só para a gente dar uma relembrada dessas estruturas, tá? E os esporos, os fungos, basicamente eles se reproduzem formando os esporos, tanto na reprodução assexuada como na reprodução sexuada. Tá? Já as bactérias, os endosporos delas não é considerado uma reprodução, é um mecanismo de defesa que elas apresentam em algumas situações, tá? E em alguns casos existem a formação de esporos assexuais, tá? Então, nas bactérias nós temos os esporos, que são formados de forma assexuais, e nós temos os endosporos formados aí, mas não é no período de reprodução, né? É um mecanismo de defesa, de sobrevivência que as bactérias elas realizam, tá certo?
Em relação ao metabolismo dos fungos, a gente diz que é limitado como heterotrófico, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, eles não conseguem fazer fotossíntese, tá? Então, eles vão se alimentar de alguma matéria orgânica, tá? Podem ser tanto aeróbicos, anaeróbicos, facultativos, tá? Então, no geral, eles necessitam de oxigênio para realizar as suas atividades celulares, tá certo? Em alguns casos, né, opcionalmente, na falta do oxigênio, eles conseguem realizar fermentação, né? Ou seja, respiração anaeróbica. Já as bactérias também, no caso, são heterotróficos, tá? São autotróficos em alguns casos, tá? São fotoautotróficos, ou seja, conseguem absorver a luz como fonte de energia. Temos aeróbicos, anaeróbicos facultativos, anaeróbicos facultativos e anaeróbicos estritos, né? Vamos colocar assim. Então, já as bactérias, em relação à obtenção de energia, e detalhe, quando eu estou falando de fotoautotrófico, foto é de luz, quer dizer que então que a parte química, né, de produção de energia vem da luz, ele vai quebrar isso ali, e o autotrófico quer dizer que ele vai ingerir o carbono dele vem de fonte orgânica, tá? Então a gente tem a energia na forma de luz, que ele obtém através da luz, né? E temos através dos elementos químicos, da quebra das ligações, que são os químio, né? Quimio-autotróficos, químico-litotróficos e assim vai. Então, se a fonte de energia vem da luz, é foto, se a energia vem de um elemento químico, é químio, e a fonte de carbono. Se a fonte de carbono foi orgânica, é organotrófico ou autotrófico, tá? E depois tem a fonte inorgânica também, tá certo? Bom, essa é a primeira diferença, então um comparativo entre bactérias e fungos, né? Mas obviamente o que nos interessa aqui é entender os fungos, então a gente precisa saber que fungos são eucarióticos, possuem esteróis presentes na sua membrana, né? Essas paredes celulares aqui, e as paredes celulares aqui não é igual parede celular, por exemplo, nem da bactéria, como a gente viu aqui no comparativo, e também não é parecido com, por exemplo, parede celular de células vegetais, tá? É diferente, tá? Então elas vão apresentar glicanas, mananas, quitina, tá? Tem a formação de esporos, a gente vai falar bastante desses esporos na parte de reprodução de fungos, na verdade tem bastante formas de produzir esses fungos, esses esporos, e a forma que ele reproduz, a forma que ele, né, gera esses esporos é utilizado na identificação desses fungos, tá certo? Continuando aqui o nosso conteúdo. Então, quem são os fungos? E aí eu já falei para vocês, né? Nós temos os fungos filamentosos, que são os bolores. Depois nós temos os fungos carnosos, que são os cogumelos. E depois nós temos as leveduras, que são os nossos fungos unicelulares. Então, os fungos, vamos colocar assim, ele é um reino que está na transição entre organismos unicelulares e organismos pluricelulares, tá? Então, tanto aqui os fungos carnosos, os fungos filamentosos, eles são organismos multicelulares. Já as leveduras são unicelulares, tá certo? Continuando, em termos de identificação de espécies, tá? Aí a gente vai ver a parte para identificação de leveduras, ela é bem complexa, ela exige ali uma parte de análise bioquímica. O processo é bem parecido com a parte de análise de microbiologia, né? Você tem que fazer o crescimento em meio de cultura e envolve testes bioquímicos, tá? Uma vez que são unicelulares, são muito semelhantes, não tem uma característica morfológica ali para distinguir, então vai ser necessário ali testes bioquímicos ou genéticos para a gente conseguir fazer a identificação a nível de espécies das leveduras, tá certo? E a identificação de fungos multicelulares é um pouco mais fácil, vamos colocar assim, em relação às leveduras. Por que, que é um pouco mais fácil? Como ele já é um organismo maior, né, multicelular, a gente consegue observar e identificar e classificar eles pelas suas morfologias. Principalmente no caso de fungos dos bolores, a gente vai precisar analisar a estrutura de reprodução. Porque se a gente olhar o filamento por filamento dos fungos, são poucas as características, as diferenças que existem de um fungo para outro. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de hifas, né? Hifas cenocíticas, hifas septadas. É uma característica
uma das características que ajuda a identificação, mas não é a única característica em si. A gente vai ter outras características que são fundamentais e essenciais para a identificação, inclusive olhar as estruturas de reprodução. Isso para fungos filamentosos. Já os fungos carnosos, que são os cogumelos, esse é mais simples, vamos colocar assim, né? De uma certa forma, entre os três, não é que é fácil, tá? Porque ali você consegue, é um macro fungo, vamos colocar assim, é visível a olho nu. Inclusive o primeiro fungo que estava aqui no slide, né? A Amanita muscarina, né? Que é um fungo alucinógeno, depois a gente vai falar mais dele mais adiante no decorrer da disciplina aqui, tá? Então os fungos carnosos, como os cogumelos, fica mais fácil a gente conseguir a identificação deles, porque eles têm essas características físicas, morfológicas bem distintas uma da outra, e aí facilita um pouco mais. Obviamente que existem fungos carnosos que são bem semelhantes, e aí a gente precisa de fazer uma análise um pouco mais detalhada em laboratório, fazer corte de lâmina, observar algumas estruturas, tá certo? Mas ainda em si é um pouco mais tranquilo do que leveduras ou os fungos filamentosos, que são os bolores, tá certo? Continuando aqui, fungos filamentosos e fungos carnosos, ou seja, a gente vai falar um pouquinho agora dos fungos multicelulares, tá? Alguns deles, principalmente os fungos carnosos, no caso dos fungos carnosos, eles vão apresentar o talo, né? Aquela porção ali que o fungo, o cogumelo, ele cresce, tá? Esse ali é o talo. E esse talo nada mais é do que um aglomerado de hifas, tá? Deixa eu ver se vai estar já no próximo item, tá? Então ele é um aglomerado de várias hifas, que são esses filamentos. E o que são essas hifas, tá? Essas hifas nada mais é do que várias células organizadas em um filamento, né? Então uma célula ligada à outra formando um filamento, isso é uma hifa, tá? No caso dos cogumelos, a união dessas várias hifas, né? Cada dedinho aqui como meu se fosse uma hifa, vai formar o talo do cogumelo. Já num fungo filamentoso, vai formar o que nós chamamos de micélio. Deixa eu ver se eu tenho aqui já no próximo tópico, tá? Não, ainda tá, deixa eu ver, micélio, tá? Então, ou seja, nos fungos filamentosos, filamentosos, no caso dos bolores, o aglomerado, esse monte, né, de filamentos, que é essas hifas, esses filamentos são as hifas, vão formar o micélio. Então, quando você vê um bolor de pão, você vê aquela nuvenzinha, algo do tipo daquele jeito ali, né, que a gente vê, consegue observar, aquilo ali é o que nós chamamos de micélio, é um emaranhado, são vários filamentos de hifas. Se você olhar com bem atenção, conseguir chegar bem pertinho, não muito, né? Chegar bem pertinho, você vai ver vários fiozinhos, como se fosse uma teinha, né? Um algodãozinho, tá? Esses filamentos são as hifas, tá? Voltando aqui, que eu passei aqui o conceito aqui para vocês, só para a gente explicar, depois vai ter figura, mas para a gente mostrar. Então depois nós temos as hifas, dentro das hifas nós temos dois tipos de hifas, tá? Nós temos as hifas septadas, ou seja, uma célula vai estar atrás da outra, formando essa fileira, e entre uma célula e outra, ela tem uma divisão. Ou seja, as células, cada célula, ela consegue ficar organizada individualmente. Ou seja, cada célula vai apresentar apenas um núcleo, né, no seu geral. Às vezes a gente acontece de observar um ou mais núcleo, mas no geral da sua estrutura, dentro de cada célula só vai ter um núcleo. Então ela tem esse septo, que são as paredes dividindo de uma célula para outra, tá? Já para os fungos, que a gente considera cenocítica, ou seja, são várias células que elas foram formando esse filamento e ela ocorreu a fusão das suas membranas. Quando a gente observa, vai ser um filamento, né? É como se fosse uma única célula com vários núcleos, né? Porque não tem uma divisão delimitando uma célula para outra. Isso é uma célula, ou melhor, uma célula não, é uma hifa cenocítica. Então, hifa cenocítica é aquele filamento, né? Aquela hifa que não apresenta uma divisão entre as células ali, não fica organizada individualmente, né? Você observa como se fosse uma célula multinucleada. Já as hifas cenocíticas são, né, as hifas septadas, perdão, são aquelas que apresentam essa parede, né, dividindo ali, organizando uma célula para outra, tá certo? Continuando aqui nosso desenho, tá? Vai ficar um pouco mais fácil de colocar em tela cheia para vocês, tá?
Então nós temos aqui, ó, a parede celular, né, revestindo, e entre uma célula e outra eu vou ter o septo, tá? Aqui, ó, tá o nome aqui, ó, septo. Obviamente, como eu falei, a gente consegue observar às vezes dois núcleos, mas no geral é um núcleo por célula. Então, quando eu observo uma lâmina no microscópio e vejo essa estrutura, eu vou classificar esse fungo, a sua hifa, como uma hifa septada. E isso vai fazer muita diferença para quando eu for fazer a identificação dessa célula, desse fungo. Porque um fungo septado sempre vai ser um fungo septado e um fungo que tem a sua hifa cenocítica sempre vai ser cenocítica, tá? Voltando aqui para o desenho, tá? Já uma hifa cenocítica, então, é essa que você vai ver a estrutura, vamos dizer assim, no geral ela é bem parecida, só que ela não tem divisão, né? É como se fosse uma única célula, né? Com vários núcleos. Isso aqui, então, é a nossa hifa cenocítica, tá certo? Continuando aqui, é só para a gente mostrar aqui um outro desenho, uma outra imagem, colocar grande aqui para nós observarmos melhor. Isso aqui é um fungo, no caso um cogumelo, tá? Essa porção aqui, né, que está subindo, saindo do chão, é o talo, tá? E é interessante a gente observar que no cogumelo, né, ele também apresenta a parte de micélio, que é a parte que está subterrânea, tá? Então, um cogumelo, ele obviamente ele projeta essa porção para fora da terra, e essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que o fungo ele só projeta porque ele está interessado na reprodução, tá? Por isso que ocorre essa formação. A parte, vamos colocar assim, vegetativa do fungo está aqui submersa na terra, tá? Então a parte que cresce é somente para reprodução. Então, antes mesmo de aparecer um fungo, quando você olha lá num terreno, numa terra, em algum, sei lá, fungo aparece tudo que é canto. Eu já vi fungo crescendo em barra de ferro, né? Então, quando você observa essa parte do cogumelo, quer dizer que o fungo já conseguiu crescer, se estabelecer ali e ele está formando a estrutura de reprodução. Então, quando a gente vê o cogumelo, aquela ali é só a parte envolvida na parte de reprodução do fungo, tá? Vou voltar aqui para o desenho, tá? E as estruturas de reprodução dos cogumelos, elas ficam aqui embaixo do chapéu, tá? Essa parte aqui em cima é o que a gente chama de chapéu, tá? Que é a estrutura reprodutora, e aqui embaixo é onde vai formar os esporos, tá? Dos fungos carnosos, tá? E tudo isso, qualquer um que a gente observar, qualquer filamento desse aqui, se a gente observar e fazer um corte histológico, isso aqui a gente denomina e classifica de hifa, tá certo? Vamos ver que nós temos mais aqui. Como eu falei para vocês, uma das formas de reprodução dos fungos é através da formação de esporo. Tá? Então, aqui no caso é um esporo, esse esporo é um, vamos dizer assim, fazer uma analogia, não é isso, tá, gente? O esporo é como se ele fosse uma semente, ele está para a semente, né? O esporo para o fungo está para a semente na planta, não é o esporo não é semente, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? O que ele tem, vamos dizer assim, é uma função bem parecida, bem semelhante com o de uma semente, né? O fungo ele vai produzir esse esporo, o vento vai carregar, a água vai carregar, um inseto, algum animal vai carregar ele, e onde ele cair no solo, numa parte ali que seja propícia para o seu desenvolvimento, como está aqui na imagem, ele vai cair e vai começar a crescer e se desenvolver, né? Ó, temos aqui começando a formar uma hifa. No caso, esse tipo de hifa aqui é uma hifa cenocítica, né? Nós não temos os septos dividindo e ele vai começar a crescer e se desenvolver, tá? Mais à frente a gente vai falar sobre como que se dá essa formação então desses esporos. Só um detalhe interessante também em relação a essa questão dos fungos. Se você pegar um cogumelo, o cogumelo nem tanto, mas principalmente o bolor, se você quebrar ele no meio, você dificilmente você vai matar ele, você só gerou dois. Ele vai conseguir se adaptar e sobreviver ali e vai crescer, né? Agora você vai ter uma cópia uma do outro. Você só fez um clone. Agora, de vez que você tem um fungo, tá? Você tem dois, tá? Então, não é cortando que vai resolver esse problema aí. Tá certo, pessoal? Eu vou parar por aqui pela aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais ainda das estruturas de reprodução, de estruturas do fungo, né, para a gente entender um pouquinho melhor qual que é a parte do fungo que eu citei aqui, por exemplo, de hifas vegetativas. O que é a hifa vegetativa? Qual que é a importância dessa hifa vegetativa? Né? Tem diferença de hifas, além da cenocítica e septada?
sim, a gente vai ver que tem diferença entre os tipos de hifas, né? Elas têm, vamos dizer assim, certas especializações. Cada tipo de hifa, na verdade a gente divide em dois tipos de hifas, elas são responsáveis por uma parte da vida, vamos dizer assim, dos fungos, tá certo? Gente, para a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até semana que vem na nossa próxima aula. Até mais!